Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida nesta noite de quarta-feira, que é exatamente a oportunidade que temos para estudar a palavra de Deus, para orarmos juntos, né? E buscarmos realmente entender, né, qual é a vontade sempre boa, perfeita e agradável de Deus para os nossos corações, no nome de Jesus. Se você tem um amigo, um irmão da igreja que você quer que participe aqui do nosso culto, mande esse link, né, para ele participar, para ele estar também conectado aqui conosco, né, para ouvir o ensinamento que temos da palavra de Deus. Você já pode ir abrindo aí no estudo de número 22 dessa revista, que é a revista Bases Bíblicas. Bases Bíblicas. Então, o estudo número 22. O estudo número 22. Mas nós queremos orar nesta hora, não é? Agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, privilégio maravilhoso, né? Como servos do Senhor, temos de buscar a face dele. E você também pode ir colocando aí no chat os seus motivos de oração, que no final desse culto nós estaremos orando também pela sua vida, pedindo a Deus que possa estar cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus querido, Pai bendito, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. E Pai, no nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, pedindo que o Senhor mesmo possa agir com misericórdia e graça sobre a nossa vida e que, ó Pai, possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Visita cada pessoa, onde quer que esteja, Pai bendito, em seu lar, no local de trabalho, no carro, enfim, onde estiver vendo e ouvindo, Pai querido, esse áudio, essa imagem, e que no nome de Jesus a bênção do Senhor possa chegar até essa pessoa. É assim que te oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com um cântico e logo depois eu volto já com o estudo. Minha voz em dias de
pensado sobre isso com os irmãos e hoje gostaria de continuar nesse tema, agora tomando como base o Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Então, abra sua Bíblia, você que está em casa também, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler do verso 22 até o versículo de número 24. Lucas 8, 22 a 24. Amém? Quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Mas eu gosto que o povo traz a Bíblia, hein? Lucas 8, a partir do verso 22. Lemos assim na palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: vamos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Verso 25. Então Jesus perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Que Deus abençoe a sua palavra, aplique essa palavra no nosso coração hoje à noite. Um texto tão conhecido, mas um texto que nos chama a atenção por muitos motivos. E eu gostaria, mesmo tendo lido esses 4 ou 5 versículos em princípio, que você permanecesse com sua Bíblia aberta ou com o seu telefone aí ativado no texto, porque essa história ela não termina quando o mar se acalma. Aliás, muitas vezes nós pensamos que quando uma situação da nossa vida está numa situação de completa tempestade, de completa desorganização, de completa confusão, quando vem um momento de calmaria, quando vem um momento de bonança, muitas vezes nós pensamos que a história acabou aí. Mas diferentemente do que muitos pensam, de que muitos leem, a história da travessia dos discípulos no barco com Jesus pelo mar da Galileia, para chegar até a terra de Gerasa ou Gadara, ela não termina. A viagem não termina quando eles chegam do outro lado. Muito pelo contrário. O que os esperava do outro lado era o verdadeiro motivo da viagem. Portanto, uma lição de antemão que nós já podemos tirar aqui desse texto é que na viagem com Jesus, quando nós estamos viajando com Ele, Ele nos chama a viajar consigo para aprendermos lições para quando chegarmos do outro lado. Portanto, o chamamento de Jesus aqui é esse: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Isso quer dizer que se você e eu temos um profundo desejo de avançarmos, de irmos além de nós mesmos, irmos além na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã, não é? Se você, como eu, não está satisfeito com sua vida cristã, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã. Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu não estou satisfeito com a minha vida de leitura da Bíblia. Não estou satisfeito.
Eu acho que eu deveria orar mais, ler mais a palavra de Deus, abençoar mais meus irmãos. E esse é o lugar dos insatisfeitos. Estamos aqui para receber de verdade a palavra do Senhor sobre a nossa vida, aprendizado para podermos praticar lá fora. Mas a nossa condição diante de Deus é de sermos constantemente insatisfeitos. Sempre esperarmos mais do Senhor, sempre podemos dar mais também para o Senhor. Isso é ir além. Mas a lição que Jesus apresenta no final de tarde aos seus discípulos é preciso mudar de lado. É preciso ir para o outro lado. Se você quer ir além, se você quer ter uma vida abençoada, uma família abençoada, um namoro abençoado, um casamento abençoado, um ministério abençoado, uma vida profissional abençoada, é preciso ir para o outro lado. E o Senhor nos chama como igreja para irmos para o outro lado. E nós temos aqui pelo menos algumas condições, algumas características que vemos nesse texto aqui do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que nos mostra, que Jesus mostra aos discípulos e mostra a nós também hoje, discípulos do Senhor Jesus, pelo menos 4 condições que precisamos para ir para o outro lado. E a primeira delas para ir para o outro lado, é preciso deixar o conforto do comodismo. O texto dá conta que era um final de tarde, que os discípulos já tinham trabalhado o dia inteiro. E no final da tarde, imagino os discípulos à beira-mar, os discípulos lavando as suas redes, não é? Para irem para casa, encontrar seus familiares. E Jesus, de repente, depois de terminada o seu ensinamento, ele fala com os discípulos: vamos para o outro lado do lago. O lago a que ele se refere é exatamente o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que na verdade é um grande lago, enorme. A questão aqui os discípulos estavam prontos para descansar. Eles já achavam que tinha feito muito naquele dia. Eles já estavam prontos para ir embora. Não sei se já aconteceu isso com você no seu trabalho, meu irmão. Você já está guardando as coisas, as gavetas, né? Pondo tudo. Não sei se tem funcionário público aqui, mas funcionário, de modo geral, muitas vezes é assim. Tem que sair 6 horas, 5h30, ele já está guardando a tesoura, a cola, e já não quer atender mais o telefone. Não é assim? 5:45, ele já está no lugar do café, já com a mochila nas costas, para bater o cartão às 18 horas. Não é assim? E às vezes você já está preparado para ir descansar, pronto para aquele horário que você fala assim, dá 7 horas, mas não dá 6. E aí chega o patrão, te chama na sala dele e te dá uma tarefa que você precisa fazer aquele dia. Não tem jeito, tem que resolver, é ali. Você acha que ia descansar e o patrão chama para mais tarefa. É mais ou menos isso que acontece com os discípulos. Estavam prontos para encerrar o seu expediente, mas Jesus faz um chamado, faz um convite para eles. Vamos para o outro lado do lago. Isso quer dizer que para obedecermos o chamado de Jesus, a primeira condição não tem como você ficar no seu conforto, na sua mesmice, no mesmo lugar onde você está e ir com Jesus ao mesmo tempo. Jesus sempre nos chama para a ação, Jesus sempre nos chama para o ministério, Jesus sempre nos chama para estar ao lado dele, onde ele está atuando. O convite de Jesus para nós é para a experiência. É preciso estarmos prontos a mudar. A questão é descansar ou navegar. Jesus diz, vamos para o outro lado, vamos navegar.
vai ser melhor assim. Então, a primeira tarefa que temos para ir além é deixar o conforto do comodismo. É muito cômodo, não é? Muito cômodo, em todos os sentidos, pensando como igreja, né? Pensando como igreja, será que vale a pena, por exemplo, pensarmos numa ampliação desse templo, foi um sonho muito antigo, e etc, etc? Ah, pastor, não precisa disso não, aqui já está um ar-condicionado, aqui está tudo muito bom. Mas quantos habitantes Valadares tem mesmo? Você sabe? Você que é valadarense de coração? 350? É? Acho que é menos, não? Vamos botar 300, tá bom, né? 300 mil? É muita gente, 300 mil é muita gente. 300 mil é muito. Vamos pensar que a primeira igreja pega o dízimo disso, só o dízimo. Porque tem outras igrejas também boas, excelentes aqui em Valadares, excelentes. Pensar que a primeira igreja batista fica com 10%, fica quanto? Você que é matemático? De 300 mil é quanto? 30 mil, tá bom para nós, 30 mil? Tá, vamos botar 1%. Tem outras igrejas boas, tem igreja boa demais por aí. Não tem? 1% dá quanto? Cabe 3 mil aqui? Cabe. Então, só pela fé já deveríamos fazer isso. Pela fé de que cada alma sem Cristo dessa cidade é responsabilidade nossa de ganhar. Mas é preciso vencer o comodismo. É preciso sair do lugar de conforto. É preciso parar de querer descansar e voltar para a ação, e voltar para o mar. Há um autor americano chamado Will Rogers, ele diz: de vez em quando é preciso subir num galho perigoso, porque é lá que estão as melhores frutas. E eu vi isso agora nas minhas férias, estava lá na praia, lá em Nova Viçosa, tem um pezinho de manga lá no fundo da casa, que eu nunca chupei daquela manga. Mas o vizinho da direita, o Célio já esteve lá, ele viu lá, teve uma vez, não foi agora não, já é outra história, teve uma vez que o vizinho da direita me chamou e falou: senhor Hélio, o senhor podia podar esse pé de manga, porque ele está com marimbondo, e o marimbondo está picando as crianças. Eu falei: como é que o marimbondo sai de lá e vai lá na outra casa picar? Que marimbondo atrevido, besta. Mas aí pedi um abençoado para podar o pé de manga, e ele falou, cortou o pé de manga. Ele não entendeu o que é podar. Eu chego lá, cadê o pé de manga? Acabou o pé de manga, cortou. Aí o vizinho me chamou, depois falou: senhor Hélio, não precisava o senhor ter cortado o pé de manga, não, aquela manga era tão boa. Aí eu descobri porque que o bicho lá, como é que chama? A vespazinha, o marimbondo, por que estava picando os meninos? Porque eles estavam indo lá. Mas eu sei que eu plantei outro e nasceu, e as primeiras manguinhas nasceram agora. E coincidiu eu estar lá. Só que eu acho que os marimbondos já tinham pegado as de baixo, e eu tive que subir, e eu quase que vocês iam fazer uma reza aí para mim, para ressuscitar, porque eu ia cair lá de cima, mas eu não seguro. Eu não sei porquê, aquelas mangas, melhor de todas, fica no último galho, naquele mais frágil, mas é boa a manga, viu? Viu, Rosélia? É boa. Nunca tinha comido aquela manga, porque o marimbondo não deixava, agora está tranquilo. As melhores frutas estão sempre no lugar mais alto. Isso quer dizer que é necessário deixar a zona de conforto para ir para onde o Senhor quer que estejamos, né? A outra questão que os discípulos tinham é: eu vou dar uma desculpa para Jesus e sair fora? Porque quando o patrão chama você para trabalhar já quase no final do expediente, você costuma dar uma desculpa: ah, mas meu ônibus passa não sei o quê, ah, mas eu estou precisando voltar, ah, não sei o quê, né? Os discípulos, a Bíblia diz, eles entraram no barco. Pelo menos aqui não diz que eles deram qualquer desculpa. O verso 22 diz, eles entraram no barco e partiram.
Toda mudança, irmãos, ela traz perigos e incertezas. Mas quando é Jesus que faz o convite, nós podemos entrar nesse barco em que Ele está e irmos sem medo. E é isso que os discípulos fazem. Mesmo estando cansados, mesmo não sabendo o que os aguardava do outro lado, mesmo sem saber o que Jesus queria fazer do outro lado do Mar da Galileia, mas eles entram e vão. Porque barco foi feito para ir para o mar. Barco foi feito para ir para o mar. Existe um pensamento também interessante que é assim: os barcos estão seguros se eles permanecem no porto. Não é verdade? Um barco está seguro se ele ficar só no porto. Mas um barco não foi feito para ficar no estaleiro nem no porto. Ele foi feito para singar os mares. Ele foi feito para ir para o alto mar. Assim somos nós. Não é a segurança do lugar seguro que nós estamos é que vai nos fazer avançar. Muito pelo contrário. É enfrentando muitas vezes o desconhecido, é enfrentando muitas vezes o perigo, mas sempre com a presença, o poder e o propósito de Jesus conosco, é assim que vamos avançar. Então, a primeira coisa, você quer ir além, esteja pronto a deixar o seu comodismo. Sei que para muitos, nesse tempo de pandemia, tem sido muito cômodo, por exemplo, ficar em casa e não vir para o culto. Tem sido muito cômodo. Mas tem muitos que podem vir para o culto. Tem muitos que podem vir. A grande maioria pode vir. E eu me pergunto, por que não vem? Por que não vem? Comodismo. Comodismo. Portanto, se nós não estamos dispostos a servir ao Senhor com a nossa presença, com o que mais nós estaremos dispostos a servir a Deus? O que mais Deus pode pedir de nós para que nós possamos realmente ser bênção? Portanto, depois de deixar o conforto do comodismo, quando nós nos propomos a passar por uma mudança, nós precisamos também estar cientes de que essa mudança traz consigo algum tipo de perigo. Mudar é perigoso, mas por outro lado, nada muda se nada muda. Olha que frase bacana, filosófica. Vamos falar todo mundo dessa frase? Nada muda se nada muda? 1, 2, 3. Nada muda se... Não, vocês não entenderam. É nada muda se nada muda. Vamos de novo? Tentar de novo? Nada muda se nada muda. O que eu quero dizer? É que se você não tomar a iniciativa da mudança, nada vai mudar na sua vida. Atendo muitos casais, né? E geralmente, um casal quando está em crise, o cônjuge quer que o outro mude. Principalmente as esposas, querem que os maridos mudem. Quer que eu dou a notícia? Não. Ei, marido. Nada muda se nada muda. A primeira mudança precisa ocorrer em nós. Você quer uma mudança no seu casamento? Muda você primeiro. Quer uma mudança na sua família? Muda você primeiro. Quer uma mudança na sua igreja? Muda você primeiro. Uma mudança no seu trabalho, no seu relacionamento com o chefe, com os colegas? Muda você primeiro. Porque se você não mudar, nada vai mudar. Agora, a mudança nos leva a enfrentar algum tipo de vendaval. Porque a Bíblia diz que quando eles começam a atravessar, não é? Eles enfrentam perigo. A Bíblia diz no verso 23 que um vento forte começou a soprar. Um vento forte começou a soprar. Veja que há situações, irmãos, de perigos nessa travessia, na travessia da mudança, e aí é um segredo. Sabe por que muitos de nós sofremos tanto, enfrentamos tanta dificuldade? Porque nós queremos, muitas vezes, mudar coisas que nós não podemos controlar ou mudar. Sabia? Não pode.
Você estava planejando aquela tarde de sol para sair, para passear, para não sei aonde, e de repente cai uma chuva enorme. Não dá. Frustrou. Aí você fica bravo, nervoso, chuta o cachorro, briga com a mulher, seu dia acabou. Você pode mudar a chuva? Não pode. Então há coisas que você não pode mudar. Há contingências que você não tem como controlar. Essas você pode mudar? Você. O seu ânimo, a sua motivação, o seu comportamento. E se precisar de ajuda, tem os psicólogos, hoje de manhã a gente falou sobre isso, né, Dilemar? Para ajudar a mudar essas coisas internas na gente. Mas aquilo que é externo, tem coisas que você não consegue mudar. E já pensou que a maioria das vezes que a gente fica chateado, magoado, triste com alguém, é porque a gente quer mudar algo que a gente não consegue controlar, mudar o outro, né? E assim eram os discípulos. Um vento forte começou a soprar. Você pode mudar um vento forte que começa a soprar? Não. Não pode. Não é? Não pode. Mas, e geralmente nessa situação, nós nos desesperamos. Há aqui um segredo. Um segredo interessante. Quando nós começamos a navegar com Jesus, é possível, e eu diria até que é provável, que venham tempestades sobre a nossa vida. É possível e é provável que venham tempestades sobre a nossa vida, quando nós começamos a caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque não existe neutralidade em relação ao reino de Deus. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe neutralidade. Nós estamos do lado do Senhor ou contra Ele, mesmo sem saber. Portanto, quando nós nos propomos a caminhar com Jesus, é possível que venha tempestades. E muitas vezes, exatamente porque nós estávamos no comodismo. Ouvi uma história muito interessante essa semana, que eu não conhecia. Eu conhecia a história da Piracema, sobre nadar contra a maré. Mas um amigo que eu fiz essa semana, ele me contou a história do salmão. Eu não entendo de salmão. Entendo mal de sardinha. Mas diz que o salmão, deve ser por isso que ele é caro, né? Vocês confirmam, vocês que caviar, essas coisas, salmão, não sei o quê. Diz que o salmão, ele nasce na água salgada, no mar. Se não for verdade, a história é boa. E aí ele... Então, quando chega o tempo da desova, ele tem que procurar o rio, ele nasce na água doce. Então, ele precisa procurar o rio onde ele nasceu, não pode ser qualquer um. O bicho é chato mesmo, né? Tem que ser o rio onde ele nasceu, para ele subir a correnteza desse rio e desovar exatamente onde ele nasceu também, o próprio salmãozinho, bebezinho. Entenderam? Ele nasce no rio, desce para o mar, vive feliz, cantarolante no mar, encontra a namorada, né? E eles namoram, e aí a namorada tem que voltar na correnteza do mar, ela não tem GPS, ela precisa voltar a encontrar o rio que ela nasceu e chegar lá e desovar. Tem que ser caro esse bicho mesmo, né? Se eu ganhar um salmão, eu nem vou comer ele, eu vou criar ele. Está entendendo? De tanto amor que eu peguei por ele, né? Se quiser me dar um salmão, me dá vivo que eu ponho ele no aquário. Que história interessante. Eu acho que é mais ou menos isso. Essa história de mudança, como nós estamos em história de mar, né? É a nossa história. A nossa história, depois que nós nascemos com Jesus Cristo, é uma história de uma aventura abençoada. E o salmão, talvez nessa trajetória dele de volta para o lugar de origem dele, ele encontra corrente marítima contrária, ele encontra predadores para o devorar, e são poucos os que chegam no seu destino, por isso ele é raro e é caro. Ele precisa encontrar o lugar dele subir essa correnteza desse rio, até chegar no local devido onde ele deve desovar. É mais ou menos a história do cristão.
A história daquele que realmente quer ir além. Ele recebe de volta, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a natureza espiritual de Deus que vai fazê-lo sair do seu lugar de conforto e buscar as suas origens espirituais em Deus, para ali então ele dar fruto, ele crescer e ele ser bênção. Percebe? São perigos, mas são perigos que nos levam a crescer e não a sucumbir. Os discípulos, eles ficam realmente amedrontados, e devia ser uma tempestade enorme, porque a maioria daqueles discípulos, eles trabalhavam antes de chegar a Jesus naquele mesmo mar, conheciam ali todas as tempestades que podiam realmente acontecer. E eles estavam desesperados, a ponto no versículo 24, estamos em Lucas capítulo 8, eles dizerem: Senhor, nós vamos morrer e o Senhor não vai fazer nada. Eles já tinham tentado de tudo. Mas quando procuram a Jesus, você conhece a história, ele está dormindo. E eles como que repreendem Jesus, não é? Repreendem Jesus e dizem: Senhor, nós vamos morrer e o Senhor não está nem aí. Ou na tradução de antes de ontem, né? Não se te dá que morramos? E o hino do cantor cristão acrescenta: podes assim dormir? Era uma reprimenda a Jesus. Ele acorda e a Bíblia diz que ele manda o mar se acalmar. Manda o mar se acalmar. No verso 25. Sabe um outro perigo que nessa travessia nós enfrentamos, irmãos, amigos, queridos, você que está em casa, em nome de Jesus? É o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus. Eu não sei você, mas eu experimentei muito tempo o silêncio de Deus. Muito tempo. Em várias áreas da minha vida. Em várias áreas. O perigo do silêncio de Jesus. Eu já enfrentei. Antes de vir para cá, eu enfrentei um tempo de silêncio de Deus. Eu clamando a Deus, falando: Senhor, né? O que o Senhor quer de mim? E talvez você, talvez alguns de nós até enfrentemos um tipo de silêncio de Deus, que a gente ora, clama, grita, e parece que Jesus está dormindo. Parece que Ele não responde, parece que Ele está muito distante, parece que a nossa fé não está lá essas coisas. E por mais que a gente se esforce, parece que Deus está mais longe. Aí Jesus levanta, ao invés de pedir desculpa para os discípulos, que Ele tinha que pedir desculpa. Falou: gente, eu dormi, foi mal, desculpa aí, eu cansei demais, dei muita palestra, muita parábola para contar, e eu estou cansado. Desculpa aí. Não. Jesus olha para o mar, fala: mar, aquieta, vento, para. A Bíblia diz que tudo para, imagina aquelas espumas assim. E Jesus olha bravo para os discípulos e fala, e pergunta a eles sobre a fé deles. No verso 25 ele diz assim: onde está a vossa fé? Eu ia ficar meio magoado. Se fosse hoje em dia, as pessoas iam ficar: ai Jesus, que braveza. Eu sei que tem que mandar parar. Você queria o quê? Que a gente mandasse parar a água? Jesus fala bravo: onde está a vossa fé? E eu fico pensando: gente, mas eles não fizeram certo? A nossa fé não é clamar por Jesus? Não é esse o tipo de fé que Ele quer que a gente tenha? Ou não? Eles fizeram certo. Tinha que clamar por Jesus. Onde eles erraram então? Eu penso, a gente pode chegar lá e perguntar para Jesus, né? Mas eu penso que eles erraram quando não entenderam o convite de Jesus lá na praia. O convite de Jesus foi assim: vamos para o outro lado. Não foi: vamos morrer afogado. Veja que no convite de Jesus já tinha a certeza, a garantia de que eles iriam chegar.
Eles não precisavam ter preocupado. E eu acho que a fé que faltou para eles é quando um deles chegou lá, sei lá, eu acho que foi Pedro. Pedro leva a fama de tudo, né? Porque ninguém mandava ele ser igual. Ele deve ter chegado lá. Ô, gente, Jesus está dormindo. E aí eles vêm com aquele barulho. Como assim? Vem o Filipe, vem aquela tonta. Que é o Bartolomeu e aquela turma toda. Como assim, Jesus? Qual que é, Jesus? Qual que é a fé que Jesus esperava deles? É o primeiro que chegou lá e viu ele dormindo. A hora que os outros discípulos, está aí. Fiz assim, ó. Ele está dormindo. Vamos dormir também. A fé que eles precisavam era confiar que se Deus está dormindo, então está tudo sob controle. Se o que criou o céu e o mar, e Jesus entendia de criar mar, entendia de criar barco, porque ele era carpinteiro. Ele entendia tanto do mar quanto do barco. Se ele não estava preocupado, que adiantava os discípulos se preocuparem? Se Jesus parece que está dormindo para a situação que você tem clamado a ele, é a sua preocupação é que vai resolver? A Bíblia diz, nós não conseguimos fazer um cabelo crescer, e como eu estou precisando aqui, tem uma região aqui, minha tia já fez um xarope lá em Belo Horizonte, mandou para mim, que é de crescer cabelo, e eu estou conferindo todo dia, ainda não fez efeito não, mas vamos ver, se der certo tem uma porção aí que nós vamos negociar, ó, o elixir da tia Madalena, lá de Aimorés. Nós não conseguimos fazer um cabelo ficar, quem tem cabelo branco não consegue fazer ele não ficar, eu já estou com as luzes aqui já, é luz, você sabe isso, não? Então, irmãos, em nome de Jesus, o silêncio de Jesus para nós, muitas vezes, é para dizer, calma, sossego facho, eu estou no controle de tudo. A mudança leva à tempestade, mas Jesus está no barco. Não é assim que a gente cantava? Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É preciso também, eu já estou caminhando para o fim, estar pronto a cumprir o chamado de Jesus. O chamado é esse que eu falei agora há pouco. O chamado é, vamos para o outro lado. Bem, está aqui a garantia que eles iriam chegar, mas está também o chamado para uma tarefa. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você foi chamado para uma tarefa. No reino de Deus. Na sua profissão, onde quer que você esteja. Né? Está ali o Israel. Você está onde, Israel? Como é que chama aquela cidade? Lá você está lá ainda? Como é que chama lá? Virginópolis, né? Está lá. Está trabalhando lá. A mãe está muito feliz que você está para lá. Sei. Não é isso? Você queria estar aqui, que eu sei que você ama nós. Fala que não, que é pecado. Então você atrapalha minha ilustração aqui. Mas você não está lá à toa. Deus te levou para lá. Tem uma missão para você lá. Sim, pastor, eu tenho que fazer lá os direitos lá da comarca, não sei de quê. Isso é só para você ganhar dinheiro lá e se sustentar. Amém? Você tem uma missão. E todos nós temos. Lembra de Paulo? Jesus apareceu para ele e falou assim, você vai pregar em Roma. A primeira oportunidade que Paulo teve, ele apelou para César. Para quê? Para o Império Romano pagar a passagem dele para Roma, para não ter que pesar a igreja. Olha que vez. Foi de graça para Roma e ainda morou lá, numa casa alugada pelo Império Romano. O Império Romano pagava a casa pastoral de Paulo. Ele tinha consciência da missão.
Ele não estava preocupado com o direito dele de cidadão romano, nada. Ele era cidadão do céu. Ele já tinha considerado tudo isso como esterco, que ele mesmo disse. Mas ele sabia que ele tinha uma missão e que qualquer coisa que ele fizesse para alcançar essa missão era meio, não era o fim. A nossa profissão, a nossa atividade, a nossa faculdade, isso tudo é meio para cumprirmos o chamado e o propósito do Senhor. Portanto, Jesus nos chama para ir para o outro lado, para sair da nossa zona de conforto, para ter a visão clara do que Ele de fato quer de nós. E o que eles encontraram do outro lado? Esse texto eu não li, por isso eu pedi que você conferisse só na sua Bíblia, que eu vou passar um pouco mais rápido por ele, mas eles encontram do outro lado, olha comigo o versículo 27 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. A hora que Jesus chega do outro lado, na terra dos Gadarenos, ele encontra não uma recepção, não alguém soltando foguete, não o bem-vindo ou bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas ele encontra uma legião de demônios possuindo um homem. É isso que ele encontra. Já devia ser mais tarde, todo mundo cansado, mas Jesus atravessou todo o mar da Galileia, com toda aquela tempestade. Agora a gente entende por que aquela tempestade veio, para que eles não chegassem do outro lado, para impedir o plano de Deus, para impedir que os discípulos e Jesus cumprissem a missão dele, mas ele atravessou o mar, ele chegou do outro lado, porque a verdadeira missão estava do outro lado. Percebe isso? Percebe que quando Jesus te chama para sair da sua zona de conforto e você obedece e você enfrenta tempestades, é porque do outro lado o Senhor vai te dar um livramento tão grande que o inimigo quer te impedir aqui. Ele quer te impedir de lutar pelo seu casamento, ele quer te impedir de lutar pela sua família, ele quer te impedir de lutar por aqueles lugares onde ele já te colocou, para te impedir de cumprir a missão dele. Um homem que estava governado por demônios. Um homem que, segundo a Bíblia, estava numa situação deplorável. Pelado no meio do cemitério, não tinha casa e ninguém conseguia conter aquele homem. Tem aquela história, né? Que eu acho que eu já até falei aqui, que eu acho que exemplifica muito bem sobre isso, sobre mudar de lado. A história daquele homem que estava em cima de um muro. De um lado estava Deus e seus anjos, e Deus e seus anjos chamavam aquele homem para pular para o lado de lá, para descer do muro. Vem logo, vem rápido, rápido, desce. Do outro lado do muro estava o diabo e seus demônios. Mas ele estava tranquilo, ele estava quieto. Ninguém chamava o homem para pular. Para ele estava bom o homem ficar em cima do muro. Ao passo que aquele homem, então, perguntou os demônios: por que você não quer que eu pule para o lado daí? Os de cá estão tão pedindo, vocês não fazem propaganda nenhuma. Eles disseram: esse muro é nosso. Nós construímos esse muro. Portanto, tanto faz se você fica em cima dele ou do lado de cá. Estar em cima do muro é como se estivesse do nosso lado. Aquele homem estava do lado de lá. Jesus foi lá para libertá-lo, para trazer para o lado de cá. Percebe isso? E percebe quem tem prazer em levantar esse muro para impedir você de ser bênção? Mas a Bíblia diz que Jesus então liberta aquele homem, que aquele homem é transformado. A Bíblia diz que aquele homem então, ele fica no seu juízo perfeito. Você pode ler melhor essa história em casa, no verso 35. No verso 38 o homem diz assim: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Imagina Jesus já entrando no barco e o gadareno já botando o pezinho lá, querendo ir junto. Vamos, deixa eu ir junto. E Jesus não deixa. Jesus fala assim: Nina, você vai voltar. Verso 39. E conta para os seus o que Deus fez com você.
Você precisa ficar aqui. Porque Jesus tinha que ir embora rápido. E sabe por que Jesus tinha que ir embora rápido? Sabe por que Jesus não pôde nem dormir naquela cidade de Gadara? O texto bíblico diz, porque na hora em que Jesus expulsou os demônios daquele homem, era uma legião de demônios, a Bíblia diz que Jesus mandou aqueles demônios para os porcos. Tinha algumas pessoas que criavam porcos por ali perto. E aqueles demônios entraram naqueles porcos, e o texto bíblico diz que os porcos, eles caíram no despenhadeiro e morreram. E deu grande prejuízo para os suinocultores, assim que chama, né, quem cria porco, suinocultura. E sabe o que o povo pensou? Vamos mandar Jesus embora, senão o nosso negócio de porco acaba. Eles estavam nem aí pelo homem gadareno, eles estavam nem aí por aquele homem possuído por demônios, eles estavam nem aí por aquele homem realmente que vivia preso naquela vida. Eles estavam preocupados com seus porquinhos. O que isso nos chama a atenção também? Que quando nós passamos para o outro lado, nós somos confrontados com os nossos valores. E quais são os nossos reais valores? São valores mesmo? Tem um filme que eu assisti recentemente, não sei se é antigo, eu acho que é, por isso eu vou dar um spoilerzinho aqui, depois você assiste, né? O filme chama-se Até o Último Homem. Até o Último Homem, fala de uma situação da Segunda Guerra, da Guerra do Pacífico, né? Quando os Estados Unidos vão ocupar, então, uma cidade japonesa e sofre grande baixa, né? Mas um soldado daquele exército americano, era um adventista, inclusive, é uma história real, chamado Desmond Doss. Ele, então, se recusa, né, segundo a sua crença, a pegar em armas. E, enfim, ele vai para a guerra, um médico, e naquela batalha de Okinawa, muitos americanos perdem a vida, né? Os japoneses, eles tinham uma técnica, uma tática de guerra muito feroz, muito cruel, e, enfim, praticamente dizimaram várias companhias do exército americano. Mas Desmond Doss ficou para trás, e ele ia pegando aqueles feridos, colocando nas costas e trazendo e salvando aquelas vidas. Várias, todos desceram, mas de repente começava a descer pela corda os soldados feridos. Eles perguntavam, quem está lá? Quem está fazendo isso? Tem alguém lá em cima. E descobriram que era ele. Ele disse, eu não vou deixar nenhum para trás. E quando ele descia, mesmo correndo risco de vida, ele diz depois no testemunho, morreu agora recente, ele dizia, eu tinha um compromisso, mais um, pelo menos mais um, eu vou buscar mais um, eu vou resgatar mais um. Como essa história, ela explica muito o que Jesus fez por nós. Estávamos nós também ou em cima do muro, ou do lado de lá do muro, e Jesus foi lá, e nos buscou, e pagou o preço com a sua própria vida. E quantos estão lá, e nós precisamos buscar, pagar o preço pela vida daqueles que estão lá, do outro lado do muro. Isso nos mostra, queridos irmãos, amigos, queridos irmãos de casa, você que assiste esse vídeo, talvez depois de hoje, domingo, que nós estamos pregando, nos mostra uma coisa. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nós precisamos também passar para o outro lado. Precisamos chegar do outro lado. É lá que nós vamos encontrar o real sentido da nossa missão. Eu quero dizer a você que já é discípulo de Jesus, já entregou sua vida a Jesus, é um crente no Senhor Jesus, é membro dessa igreja, frequenta essa igreja, ou é membro de outra igreja, não interessa. Você que já tem um compromisso com Cristo sério e certeza da sua salvação. Eu quero dizer a você, mudar de lado significa crer no chamado de Jesus que Ele tem para a sua vida como pessoa e para essa igreja, para atravessar o mar que nos separa da missão real que Deus tem para nós.
Você precisa crer nisso e pedir a Deus por isso e orar por isso, para que nós possamos atravessar o mar da separação daqueles que precisam de Jesus e chegar até lá. Mas você também que já tem um compromisso com Cristo, eu quero dizer, você precisa ter compaixão pelas pessoas escravizadas. Sabe, irmãos, muitas vezes o errado se torna normal. Muitas vezes a gente acha normal passar por uma pessoa na rua e pular por cima dela. Muitas vezes nós achamos normal encontrar pessoas na praça da estação e achar que é normal elas ficarem naquela situação. Isso não é normal. Os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Cabe à igreja resgatar essas pessoas da sua situação de prisão. O normal para o mundo é o avesso, é o errado. A lógica do mundo é contrária à lógica de Deus. E você que é crente no Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa amar mais gente do que porco. Senão você está igual os gadarenos, que gostava mais de porco do que gente, que gostava mais de coisa do que gente, que tinha mais preocupação com o seu bolso do que com gente. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você que ainda não tem certeza da sua salvação, se você morresse hoje, você iria para o céu ou não? A pergunta que eu faço para você hoje é essa: de que lado você está? Lembra de uma coisa, o muro é do diabo, não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro é estar do lado de lá. Mas Jesus morreu para você vir para o lado de cá. Os discípulos mudaram de lado geograficamente, mas o gadareno mudou de lado espiritualmente, mesmo ficando na sua terra. Eu pergunto a você hoje à noite, de que lado você está? E se você tem dúvida, então, eu quero te convidar para vir para o lado de Jesus. Eu quero te convidar para vir para o lado da vida. Eu quero te convidar para vir para o lado onde, em nome de Jesus, você terá uma vida plena com Jesus Cristo. Olha, pode vir tempestades, pode vir. Não vou dizer que não vem. Eu não vou aqui pregar um evangelho da facilidade, mas mesmo essa tempestade vai te levar à missão da sua vida, ao sentido da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, porque eu quero dizer a você que você precisa ir além, que essa igreja precisa ir além, que nós precisamos atravessar esse mar da mesmice, o mar da comodidade, o mar do descanso. Estamos dispostos a enfrentar tempestades, mas chegar e cumprir o propósito de Deus. Eu quero aqui, em nome de Jesus, saber se tem alguém aqui hoje à noite. Alguém aqui hoje à noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Quer dizer, pastor, eu não tenho certeza se eu estou de que lado do muro. Eu não sei se eu estou em cima do muro. Eu não sei. Mas olha, eu quero dizer a você, se você tomar uma decisão por Cristo hoje, eu te garanto que você estará do lado de Deus. Do lado daqueles que vão herdar a vida eterna. Do lado daqueles que serão transformados e libertos pela graça salvadora e poderosa de Jesus. Eu quero te convidar agora. Alguém aqui hoje à noite quer entregar a sua vida a Jesus, quer mudar de lado e quer dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser salvo. Levanta a sua mão, eu só quero ver você e orar pela sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus. São pessoas que estão dizendo assim: eu quero mudar de lado, eu quero servir a Jesus, quero entregar minha vida a Ele. Ah, mas alguém? Só levante a sua mão e pode abaixar rapidamente, não tem problema. Deus te abençoe em nome de Jesus, não tem problema.
mas você estará dizendo assim: eu quero caminhar com Jesus. Chega de tentar resolver as coisas do meu jeito, eu quero caminhar com Jesus. Há mais alguém? Qualquer pessoa nesse auditório, em nome de Jesus. 3 pessoas já fizeram isso. Levantaram suas mãos e com este gesto estão dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus de uma vez por todas. Há mais alguém? Qualquer pessoa. Lá atrás, Deus abençoa mais uma pessoa em nome do Senhor Jesus. Venha para o lado de Cristo. É no lado de Cristo que tem salvação. É do lado de Cristo que tem realmente libertação para a sua vida, em nome de Jesus. 4 pessoas, há mais alguém? Qualquer pessoa nesse auditório. Você que está em casa, em nome de Jesus, se você está tomando essa decisão, está aparecendo para você aí um código, não é? Um código QR. Você pode escanear esse código, ou então pode nos enviar no WhatsApp que aparece aí, é o meu WhatsApp pessoal, dizendo: pastor, eu tomei uma decisão hoje, que eu quero ligar para você, eu quero falar com você ainda hoje, e entregar a sua vida a Jesus com você pelo telefone. Deixa aí o recado nesse WhatsApp, que eu teria o maior prazer em fazer isso. Graças a Deus por isso, por essas vidas que entregaram-se a Jesus hoje à noite, por essas 4 vidas que estão dizendo publicamente: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou talvez algumas estão até dizendo: eu quero consagrar de novo minha vida a Jesus, eu quero entregar de novo minha vida a Jesus. Alguém que quer reconciliar-se com o Senhor, quer dizer assim: olha, parece que eu estava em cima do muro, mas agora eu quero, em nome de Jesus, vir para esse lado abençoado. Eu quero estar com Jesus, quero confirmar essa decisão. Há alguém nesse sentido? Qualquer pessoa nesse auditório. Só levantar a sua mão e eu quero orar no final por você. A galeria está escura, eu não vejo, mas se tiver, basta levantar a mão aí, que daqui eu vejo também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero fazer um apelo agora para a igreja, para você, meu irmão. Pode continuar orando em nome de Jesus. Querido, vamos além. Esse é o chamado do Senhor para nós. É um ano de ir além, é um ano em que você vai ganhar uma alma para Jesus, em que você vai orar por pessoas, em que você vai chegar no fim do ano com um troféu do Senhor, dizendo: eu ganhei esse parente, esse amigo, esse colega de trabalho para Jesus. Jesus quer que você frutifique em nome de Jesus. Não pode ter uma vida infrutífera, mas você vai fazer o propósito em nome de Jesus, de orar por pessoas, de ganhar pessoas para Jesus, de consolidar essas pessoas, caminhar com elas, discipulá-las, fazer um estudo bíblico com elas, ir além, atravessar o mar da mesmice. Eu quero fazer um apelo para você também, que é crente no Senhor Jesus agora, que entende que precisa ir além, e você vai fazer um propósito no seu coração, de investir na vida de alguém, de investir em um gadareno, que está preso, que está não servindo a Deus, mas Jesus te chama. Vamos para o outro lado, vamos buscar aquele que está do outro lado, vamos investir tempo, recurso, talento. Eu quero saber dessa igreja, principalmente, quem está disposto a isso? Olha, você não tem capacidade, eu sei. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, você vai ser um instrumento, você estará simplesmente dizendo: Senhor, me usa, eu vou obedecer, eu vou entrar nesse barco. Eu sei que vai vir tempestade, mas eu sei que no final eu vou chegar lá e vai dar certo. Confia no Senhor. Não confia nos seus atributos, não, mas confia no Senhor. Quem quer comigo ganhar uma alma para Jesus? Eu quero fazer esse compromisso aqui, de ganhar uma alma para Jesus em 2021. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para a igreja esse apelo, glória a Deus. Deus abençoe em nome de glória a Deus. Glória a Deus. Você vai receber instruções como você pode fazer isso. O mês de maio, eu já vou te dar uma dica, vai ser um mês abençoado para você fazer isso. O mês de maio, começa a orar sobre isso. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Quero que a igreja continue com seus olhos fechados, que eu quero orar por essas 4 pessoas que entregaram sua vida a Jesus hoje. Não vou chamar aqui à frente para não dar problema de aglomeração. Vou pedir essas 4 pessoas, a igreja está orando, que fizeram essa decisão hoje à noite, que se coloque em pé onde está mesmo, e daqui eu quero orar abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pedir a alguém da igreja, as moças e rapazes, talvez para chegar perto desses irmãos, uma senhora ali perto da Cleo, que está ali de blusa preta, não é isso? Isso, está lá. Pedir uma jovem nossa aqui também, para chegar ali perto da nossa, isso,
um jovem aqui também. Vem cá, Antônio. Fica perto do nosso querido irmão ali de camisa amarela. Ora ali com ele em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Oh Deus. Oh Senhor. Como é difícil mudar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a mudança que vem do Senhor, ela é bênção. Nós te agradecemos, ó Deus. Pai, leva-nos na segurança do barco do Senhor para o outro lado. Ó Deus, nos ajuda a enfrentar todas as tempestades que se nos apresentarem. Mas Deus, faz-nos cumprir como igreja, como pessoas, como crentes, como pais, como maridos, esposas, filhos. Faz-nos cumprir, Pai, a missão que o Senhor tem para nós. Ó Deus, o Senhor nos chama hoje à noite para entrar nesse barco frágil, para enfrentar o mar revolto. Mas o Senhor, que é dono do mar e dono do barco, está conosco. E nós cremos no teu poder, na tua presença, no teu propósito. Oh Deus, habilita-nos, capacita-nos para, em nome do Senhor Jesus, saquear o inferno e povoar o céu. E esses queridos irmãos que hoje confessam ao Senhor como único e suficiente Salvador, que nessa travessia o Senhor seja com eles. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. E que nós também possamos ajudá-los a chegar do outro lado, ajudá-los a ser bênção. Que a tua graça e a tua misericórdia seja conosco em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Nós vamos ouvir um louvor agora. Nadine vai botar uma música, porque eu vou olhar então os pedidos que chegaram e logo depois eu volto para orar pelos pedidos. Então, coloca aí o seu pedido, que na volta eu oro por cada um dos pedidos que chegaram até aqui. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé? De Jesus, meu mestre, vive, se vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas, não irei falhar, vi suas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive, sim, firme nas promessas de Jesus. Vive nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sempre, vive nas promessas de Jesus. Cante bem forte. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive
Somente aqueles que são firmes na promessa do Senhor vão cantar conosco nesse momento. Sim, firme nas promessas de Jesus. Lembrando também das nossas atividades no domingo, pela manhã, escola bíblica, 9 da manhã, vem participar, tem sido tão bom. Jovem, você que é jovem, venha. Nossa classe de jovens está uma bênção. E no domingo à noite, a palavra de Deus, né? Também às 7 horas da noite. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que Deus continue te abençoando. A você que tem sido fiel na entrega dos seus dízimos, eu quero agradecer profundamente, né? Profundamente. É a sua fidelidade que tem mantido a obra de Deus, né? Eu agradeço profundamente todos os dias pela sua vida. A igreja do Senhor, ela caminha, ela não para. E você pode continuar fazendo a sua oferta, você pode depositar no banco, pode trazer num dos cultos, não é? Pode fazer uma transferência, um Pix, informando a agência, a conta da igreja, ou trazer aqui na secretaria da igreja, há um gasofilaço na secretaria, onde você pode colocar o seu dízimo, há envelopes ali, e você pode fazer isso também, tá bom? Que a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus permitir.